Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de introdução à bioestatística, nós vamos trabalhar hoje tabelas. Como nós apresentamos dados por meio de tabela? O que são tabelas? Quais são os elementos básicos de uma tabela? Números absolutos, números relativos, o que significa isso? Então a gente vai entender um pouco esse universo na apresentação de dados. Então eu quero que você preste atenção, lembrando que você precisa acompanhar essa aula estudando o material que está disponibilizado lá na unidade específica, unidade 2. Então o que é importante nós sabermos a respeito de organização de dados, de apresentação de dados? Então, veja, a bioestatística, ela é utilizada, é um meio, né, um método utilizado para apresentação, análise e apresentação de dados científicos. Então, apresentar dados de uma maneira clara, objetiva, não é uma tarefa muito fácil, né? Mas tem um método, tem um método. O texto, ele pode ser utilizado? Pode ser utilizado, mas há os casos mais, como eu posso dizer, mais adequados, mais apropriados, são as tabelas e os gráficos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tabelas. Qual a finalidade da tabela? Quais são os elementos que devem ter numa tabela para você poder trabalhar isso? E a importância disso. A tabela, assim como o gráfico, e aí a gente vai entrar no gráfico posteriormente, ela possibilita clareza na apresentação dos dados. Organizar os dados é muito importante porque essa organização vai possibilitar uma interpretação clara daquilo que você quer que o leitor, que a comunidade científica, que a comunidade em geral precisa saber sobre determinadas informações que você coletou. Então, aquilo que nós falamos na aula passada, quando você faz um levantamento, uma pesquisa de mercado sobre determinado produto, sobre a aceitação de determinado produto, sobre o nível de satisfação de determinado produto, sobre a qualidade de determinado produto, como você vai apresentar isso? Para ficar claro para quem vai ler, vai observar. Como é que eu posso utilizar? O que são os elementos básicos que eu posso utilizar com clareza, acessível, de fácil interpretação e análise? Então, a clareza desses dados, na apresentação desses dados, torna aquilo que você vai apresentar em informação. Veja, quando eu tenho dado, o que é um dado? O número é um dado. Eu tenho 1,94 de altura. 1,94 é um dado. Mas o que significa isso? Esse 1,94 por si só ele não fala muita coisa. Quando eu analiso, por exemplo, eu associo aqui altura e, e peso, são as duas medidas que eu utilizo para o estado nutricional, segundo o IMC. Então, se eu tenho só peso e altura, são dados. Mas quando eu cruzo esses dados e apresento ele, eu tenho informação. Ou seja, o estado nutricional, se eu estou aí com IMC superior a 25 kg por metro quadrado, até 30, eu sou considerado, dentro dos limiares, eu sou considerado sobrepeso. Se for abaixo de 18, baixo peso. Se for entre 18 a 25, peso normal, eutrópico. Se for superior a 30, obeso. Então, todos esses elementos, eu preciso entender que quando eu apresento eles, existem parâmetros para poder ficar mais fácil do entendimento e a compreensão do leitor. Então, a clareza nessa apresentação desses dados é de suma importância e o, existe uma norma para que você construa uma tabela, para que você construa um gráfico. E essa norma, ela é regida, a norma no nosso país que é utilizada, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT. Por quê? Porque não dá para você, cada pessoa vai apresentar e apresenta de um jeito. Então, imagine só, se isso acontecesse, seria muito problemático, porque o leitor que vai fazer a leitura para tentar entender o que significado daquilo, ele não ficaria claro o significado disso se não houvesse uma padronização. Por isso que existe a ABNT para padronizar. Então, essa apuração dos dados, ela é uma etapa de muita importância quando se faz uma análise, uma pesquisa. E quando eu falo em pesquisa, eu não estou falando de algo muito grande, eu estou falando algo simples, como eu falei anteriormente, numa pesquisa de opinião sobre um candidato, sobre um produto, sobre
a condição de saúde do seu aluno, tudo isso são dados que você coleta, analisa e apresenta para poder implementar algo. Quando você apresenta esses dados, se você faz uma coleta de dados das suas turmas em relação à condição física, habilidade motora, e você apresenta para a escola isso, ou para a prefeitura, isso pode ser uma justificativa, inclusive, para a implementação de um programa, para a abertura de um concurso, que vai ajudar a contratar outros professores. E por meio da tabela e do gráfico, é a maneira mais eficiente, são as maneiras, né, das duas formas, que você pode apresentar esses dados segundo a distribuição, a frequência, usando técnicas eficazes, apresentando dados tanto quantitativos como qualitativos, e a gente vai entender um pouco o que são dados quantitativos e qualitativos, para poder facilitar a interpretação e o entendimento disso. A tabela ela tem uma padronização, pessoal. A gente precisa entender que ela tem uma padronização. Essa padronização ela tem a ver com princípios e normas definidas pelo IBGE, que são definidas na ABNT, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele define um regramento para a gente entender e aplicar isso quando tiver que fazer. Esses padrões, é interessante a gente entender que esses padrões e diretrizes sobre organização visual, elementos estruturais, na formação desses dados, eles trazem eficácia no contexto acadêmico e científico. Mas se pode utilizar em qualquer momento, inclusive para justificar a implementação de um trabalho que vai ser importante. Então, veja, quais são os elementos básicos de uma tabela que precisa ter? A tabela ela tem esses elementos aí que você está vendo. Ela tem um topo, observem que toda tabela precisa ter o número, né? Tabela 1, óbitos por lesão autoprovocada, ou seja, suicídio voluntariamente, segundo sexo, no Acre 2018. Se você observar, tem alguns elementos. O primeiro é o cabeçalho da tabela. Ele inicia com a numeração dessa tabela, número 1, certo? Aí você vem aí para o centro da tabela, onde você tem as variáveis e as frequências. Você tem o sexo, que é uma variável qualitativa. Ela não é variável qualitativa que qualifica a variável. Então, masculino e feminino é qualitativa, não é numérica. Se não é numérica, já naturalmente é qualitativa, tá? Então, cor de cabelo é qualitativa, cor da pele é qualitativa, gênero, sexo é qualitativa. Aí você tem a variável quantitativa, que aí tem várias categorias das variáveis quantitativas, tá, pessoal? Aí você tem a variável quantitativa discreta, contínua. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma variável contínua, uma variável que ela tem fragmentação. Por exemplo, o peso, você tem 48,3, ela não é discreta, né? Ela tem uma continuidade. Então, isso daí é uma variável contínua, uma variável quantitativa contínua. Quando eu digo que você está com obesidade ou sobrepeso, e aí eu já analisei os dados do IMC, por exemplo, peso dividido pela altura ao quadrado, aí sim eu qualifico o indivíduo com obeso, sobrepeso, peso normal. Aí sim eu tenho uma variável qualitativa segundo o estado nutricional. Outro elemento essencial de uma tabela é o rodapé. Então, a tabela ela é nessa estruturazinha que vocês estão vendo aí. Observe aqui que você tem a variável qualitativa, são elementos obrigatórios quais? Essas linhas que nós comentamos, a obrigatória superior, né? Abaixo aí do cabeçalho, o que define a variável, né? Que também é obrigatória. Você tem a obrigatoriedade também no último ao final, como vocês podem observar aqui. E essa linha também é outra obrigatória que você precisa ter. Essas definições, elas estão normatizadas na ABNT, pessoal, não é aleatório. Então, se você observar aqui, essa imagem, opinião sobre a aula prática, aí você tem excelente, boa, regular. Isso são variáveis qualitativas. É uma variável qualitativa porque ela, inclusive, é categórica, né? Se a aula foi considerada insatisfatória, regular, melhor do que insatisfatória, boa é melhor do que regular,
e excelente é melhor do que boa. Então, isso é um exemplo de variável qualitativa categórica. Observem só essa outra imagem aqui. Tabela com frequência absolutas, relativas e porcentagem. Então, nós temos aí essa tabela, que até em relação ao que eu acabei de falar, qualidade da aula, insatisfatória, regular, boa e excelente. Aí você tem a frequência absoluta. O que é frequência absoluta e frequência relativa? A frequência absoluta é o número real, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Essa é a frequência absoluta, é o número inteiro, tá? O que é frequência relativa? Frequência relativa, ela é uma proporção disso. Não é a porcentagem ainda, mas veja, quando é que eu tenho a frequência relativa? A frequência relativa, ela do excelente, por exemplo, eu vejo o quantitativo que está nessa categoria, que são categorias insatisfatórias, regular, boa e excelente. Eu tenho 80 indivíduos que disseram que a aula foi excelente. Eu divido esse quantitativo pelo total de indivíduos que foram pesquisados. Aí eu tenho a frequência relativa. Eu ainda não tenho a porcentagem. Eu teria a porcentagem quando? Eu teria a porcentagem quando eu multiplico por 100. Tá? Então, a frequência relativa, ela é... Esse material está lá, pessoal, disponível para vocês. Vocês vão dar uma lida e qualquer dúvida na aula a gente vai tratar sobre isso e vai facilitar muito o trabalho e a interpretação. Então, só para ratificar o que eu acabei de falar, você tem aqui no topo, você contém os números e o título da tabela, devendo ser claro, informativo, apresentável de acordo com o que você quer. Aí você tem no centro da tabela os dados numéricos, organizados em cabeçalho, células, para facilitar a leitura e a interpretação desses dados. E você tem o rodapé, que é alguns detalhes a respeito do que refere àquela tabela. Quais são esses dados? Eles foram extraídos da onde? Então, isso é o propósito da tabelinha, ok? Só para a gente entender. Qual a importância disso? Você, em alguns casos, é aceitável arredondamento. Então, nós estudamos isso em matemática básica, né? Você tem situações onde você vai arredondar quando é uma dízima periódica. Por exemplo, 100, você pode dividir por 3? Pode, vai dar 33,33333. É uma dízima periódica. O arredondamento é quando você pega, se eu quero arredondar para dois números, vai ficar 33,33. Se eu quero arredondar para um número apenas, ele vai ficar abaixo de 5, né? 33 da dízima após a vírgula, então ele vai ficar 33,3. Se for superior a 5, geralmente ela arredonda para mais, então ficaria 34. Então a prática do arredondamento é muito interessante e é prevista, inclusive, na ABNT 5891 de 2023. Que a identificação da casa decimal a ser mantida, ela deve ser definida conforme o grau de precisão necessário para a análise do dado e a informação apresentada. Por quê? 20% não é 25,33%. Mas, de acordo com os dados que você quer trabalhar, você pode arredondar dessa forma. E isso tem previsão. Há regras. Então, as regras de arredondamento, se o algarismo a ser destacado é menor que 5, mantém-se o número do algarismo. Se é igual ou maior que 5, acrescenta-se uma unidade ao último algarismo. Então, essa regra de arredondamento também é prevista em normas definidas no nosso país, né, que no caso aí é a ABNT. Critérios de diagramação da tabela. Uma tabela precisa ser diagramada conforme aquelas informações. Na aula eu vou apresentar para vocês alguns elementos que são básicos que ajudam na leitura disso. Apuração dos dados da educação física, pessoal, é importante em toda e qualquer atividade que nós desenvolvemos, o profissional de educação física, é importante nós entendermos que a análise dos dados ela se torna cada dia mais importante quando eu preciso ter precisão naquilo que eu vou executar, para poder propor algo que vai ter uma importância de cunho educacional. Então, quando eu apresento esses dados, possibilita eu convencer o gestor que aquilo é necessário. Tá bom? Então, na aula, nós nos vemos
e conversamos melhor sobre isso.